Para ajudar você em sua jornada, preparamos uma lista com 12 obstáculos que você precisa remover para facilitar sua vida como programador. O primeiro é que você precisa ter um cantinho do programador. Um espaço com seus livros, cartão de referência, computador, tudo pronto para você programar a hora que você quiser. Outra coisa que você precisa evitar é ficar mudando de linguagem sem dar tempo para concluir o aprendizado da anterior. Algumas pessoas estudam um pouco de C e param. Depois começam a estudar Java e param. Aí ouve falar de Python ou outra linguagem qualquer e acaba mudando para essa linguagem e também não concluem. E com isso não concluem o estudo de nenhuma linguagem. Sabem um pouquinho de cada, mas não dominam nenhuma. Não deixe este obstáculo atrapalhar você. O mesmo vale para a estratégia de aprendizagem. Neste curso, você teve contato com 13 estratégias de aprendizagem. Então, se você aceitou aprender pelo sistema copia, edita, cria, mantenha-se nele, que é a jornada do programador. Porque se no meio do caminho você decidir fazer outro curso que ensine com uma outra estratégia, como por exemplo a estratégia das palavras-chave, isso vai causar uma confusão, pois são estratégias diferentes e talvez você não conclua satisfatoriamente nenhum dos dois cursos. Outro obstáculo é o bug, o erro de programação. O obstáculo é você se deixar vencer pelo bug. Quem programa se depara com muitos problemas no código. Principalmente quem está começando costuma se deparar com erros demais, a maioria causados por erros de digitação. Se você realmente quer aprender a programar, não pode desistir fácil. E ao menor sinal de que o código não funciona, pensar em desistir de aprender programação ou partir para outro código. Entre para valer nessa jornada e assuma o compromisso de desistir jamais. Seu futuro agradece. Os programas de computador são feitos para resolver problemas. E como você já aprendeu no começo deste curso, o programador é o professor do computador. É o programador que vai ensinar o computador como resolver problemas usando a linguagem de programação. Para fazer isso, primeiro o programador precisa entender o problema e saber resolvê-lo sem a linguagem de programação. O obstáculo aparece quando o estudante ou programador quer criar o programa, mas não tem a menor ideia de como resolver o problema com o programa que pretende criar. Principalmente para quem está iniciando como programador, é imprescindível programar usando algum recurso como algoritmos, diagramas, fluxogramas e testes de mesa. O algoritmo na forma de diagrama, o fluxograma, é a melhor maneira de mostrar para si e para os outros que entendeu e resolveu o problema. Embora nem todo programa precise de algoritmo, para quem está estudando programação, programar usando algoritmos e diagramas é fundamental. Cada linguagem tem seu uso e seu paradigma. Vimos que os 3 paradigmas principais são o da programação estruturada, o da orientação a objetos e o da programação funcional. Ignorar que a linguagem tem o próprio paradigma pode dificultar o seu aprendizado, porque você, nesse caso, nesse exemplo, talvez esteja usando um paradigma que não seja adequado à linguagem que você está aprendendo naquele momento. Outro obstáculo é não respeitar o ciclo evolutivo da aprendizagem da programação, que é copiar, modificar e criar. Alguns mal começam a aprender e já querem criar, sem passar pelo copiar e modificar. Se no seu cantinho do programador você não tem uma lista de links, e-books, livros impressos, cartão de referência, se você não tem nenhum material de apoio, isso é um obstáculo que poderá atrasar seu aprendizado sem necessidade. É um obstáculo, inclusive, muito fácil de resolver. Quem contrata programadores exige produtividade. E como existem milhares de trechos de códigos prontos,
Em praticamente qualquer linguagem, antes de começar um projeto do zero, você precisa ver se não existe algo pronto que você possa modificar. Querer reinventar a roda a todo tempo vai fazer de você um programador pouco produtivo e com dificuldade para se manter no mercado. Um site, por exemplo, não precisa começar a partir de uma página em branco. Pode evoluir a partir de um tema ou template. O validador de número de CPF e CNPJ existe às centenas. Também não faz sentido criar isso do zero se já existe pronto para você usar. E estes são apenas 2 exemplos. Outro obstáculo fácil de remover é não pedir ajuda. Existe seguramente alguns milhões de programadores ao redor do mundo e a maioria está disposta a ajudar qualquer um que precise de ajuda com um código qualquer. Passar dias tentando solucionar um problema que poderia ser solucionado rapidamente com a ajuda de alguém é um desperdício que vai cobrar seu preço na forma de perda da produtividade. As linguagens de programação se aperfeiçoam e evoluem. Java, por exemplo, já está na versão 13, bem distante da versão 2, que foi quando lancei meu primeiro livro pela editora Erica, Java 2 e Banco de Dados. A linguagem C atual não é exatamente a mesma linguagem C criada em 1972. A linguagem C está na versão C18, lançada em 2018. Python 3 é diferente de Python 2. Quem aprendeu Python versão 2 precisa se atualizar para Python versão 3. O mesmo vale para HTML, que está na versão 5.2, embora a maioria dos sites ainda use a versão 4.01. Ou seja, se você não acompanhar a evolução da linguagem, seus programas ficarão defasados, vão começar a apresentar problemas de compatibilidade, falhas de segurança e podem até deixar de funcionar conforme surgem as novas tecnologias. Este é um obstáculo fácil de superar, pois basta você participar dos fóruns sobre a linguagem, fazer cursos de atualização, assinar listas de discussão e visitar periodicamente o site oficial, além dos sites de revistas, blogs e outros envolvendo programação.